Confissões de Santo Agostinho. Última parte. Livro 10+3. Continuação. Que o mar também conceba e gere vossas obras, e as águas produzam répteis das almas vivas. Separando o que é precioso do que é vil, vos tornastes a boca de Deus, pela qual ele disse, que as águas produzam não a alma viva que a terra produz, mas os répteis das almas vivas e as aves que voam sobre a terra. Nota de rodapé. Por répteis, Agostinho entende, seguindo o uso da época, todos os animais que rastejam, e por extensão os que nadam. Explorando a oposição entre mar, sociedade dos pecadores, e terra, comunidade da igreja, Agostinho desenvolve uma alegoria mais complexa. As serpentes do mar são os sacramentos ministrados aos infiéis, especialmente o batismo, os grandes cetáceos, os milagres, as aves do mar, os pregadores. Fim da nota de rodapé. Porque teus sacramentos, Deus, por obra de teus santos, serpenteiam por entre as vagas das tentações do século, para impregnar os povos pelo teu nome, no teu batismo. E entre essas vagas foram feitos prodígios grandiosos, os grandes cetáceos, e as vozes de teus pregadores que voam sobre a terra, junto ao firmamento do teu livro, colocando-o sobre si como autoridade, para que debaixo dele possam volitar aonde quer que elas forem. De fato, não há língua nem dialeto em que não se ouça o som de suas vozes, e até os confins do mundo suas palavras, porque tu, Senhor, abençoando-os, os multiplicaste. Porventura minto ou comento confusões, e não sei distinguir entre as cognições claras dessas realidades no firmamento do céu e as ações corporais no mar revolto e sob o firmamento do céu? Com efeito, as noções de tais coisas são sólidas e definidas sem acréscimos, de geração em geração, como as luzes da sabedoria e da ciência. Mas as operações corporais dessas mesmas realidades são muitas e variadas, e crescendo uma a partir da outra, se multiplicam na tua bênção, Deus, que alivias o fastio dos sentidos mortais, fazendo com que uma coisa única na cognição da mente seja representada e dita de muitas maneiras pelos movimentos do corpo. As águas as produziram, mas na tua palavra as necessidades dos povos, alheios à eternidade de tua verdade, as produziram, mas no teu evangelho, porque essas mesmas águas a geraram, essas, cuja amarga languidez foi a causa porque elas, na tua palavra, surgiram. Nota de rodapé. Possivelmente Agostinho quer frisar aqui a distinção entre a Escritura Sagrada, que permanece sempre igual, e a obra dos pregadores, que muda conforme o tempo e as circunstâncias. Mas todas as coisas são belas, quando tu as fazes, e tu é inefavelmente mais belo, tu que todas fizeste. Se Adão não estivesse caído de ti, não derramaria de teu seio o salgado do mar. Gênero humano curioso de profundezas, inchado de tempestades e fluido de instabilidades, e não seria necessário realizar corporal e sensivelmente, em muitas águas, feitos e ditos sagrados dispensadores de ti. Nota de rodapé.
em De Gênese contra Maniquaeus 1, 19, 30, entre parênteses, C. 389, Agostinho conjecturava que, sem o pecado original, não haveria procriação. Em Retratações 1, 10, 2, entre parênteses, 426 a 427. No entanto, critica essa tese sua juvenil. Aqui não há como determinar se ele está ainda defendendo a tese 389 ou apenas afirmando que, sem a queda, a descendência de Adão não seria salgada, isto é, viciosa. Fim da nota de rodapé. Para tanto, porém, não a profundeza do mar, e sim a terra separada das águas amargas, produziu, no teu verbo, não répteis das almas vivas e aves, mas a alma viva. Esta, com efeito, já não precisa do batismo, de que os gentios precisam, e de que precisou, quando as águas a encobriam, pois não se entra de outra maneira no reino dos reinos dos céus, desde que estabelecestes que assim se entraria. E não busca prodígios grandiosos para ter fé. Já não é verdade que, se não vir sinais e prodígios, não acredita, uma vez que a terra do fiel foi separada das águas do mar amargo, da infidelidade, e as línguas são um sinal para... não para os que creem, mas para os que não creem. Portanto, tampouco a terra que firmaste sobre as águas necessita desse gênero de voláteis, que as águas produziram pelo teu verbo. Envia nela a tua palavra pelos teus mensageiros. Narramos as obras deles, mas tu és quem obra neles, e eles obram a alma viva. A terra a produz, porque a terra é a causa de eles realizarem essas obras nela. Assim como o mar foi a causa de agirem os répteis das almas vivas, e as aves sob o firmamento do céu, de que a terra já não precisa, embora coma o peixe trazido das profundezas para sua mesa, que preparastes diante dos crentes. Porque foi por isso que foi trazido das profundezas, para que alimente a terra seca. E as aves são progênie marinha, mas se produzem sobre a terra. Com efeito, a infidelidade dos homens foi a causa das primeiras falas dos evangelizadores, mas os fiéis também são muitas vezes exortados e benzidos por eles, dia por dia. A alma viva, no entanto, traz sua origem da terra, porque guardar-se do amor deste século não é proveitoso senão para os que já são fiéis, para que viva por ti a alma deles, que estava morta vivendo nos prazeres mortíferos, Senhor, porque tu és os prazeres vitais do coração puro. Que hajam, portanto, teus ministros na terra, não anunciando e falando por milagres, signos sagrados e palavras misteriosas, como no mar da infidelidade, para transformar a ignorância atenta em mãe da admiração no temor dos signos obscuros. Tal é, com efeito, o acesso à fé para os filhos de Adão, esquecidos de ti, quando eles se escondem da tua vista e se tornam abismo. Mas hajam também como a terra seca, separada dos turbilhões no abismo, e sejam um exemplo aos fiéis, vivendo diante deles e estimulando-os à imitação. Assim, de fato,
não apenas para ouvir, mas também para agir. Eles ouvem: buscai a Deus e viva a vossa alma, para que a terra produza alma viva. Não vos conformeis com este século, abstende-vos dele. Abstende-vos da ferocidade terrível, da soberba, da volúpia, da inerte luxúria e do nome de uma ciência enganadora, para que as feras sejam mansas, o gado submisso e as serpentes inócuas. Com efeito, eles representam em alegoria os movimentos da alma, mas os fastos da altivez, o prazer da libido e o veneno da curiosidade são movimentos da alma morta, porque a alma não morre quando perde todo o movimento, mas morre quando, derramando-se da fonte da vida, é recebida pelo século que passa e se conforma com ele. Mas a palavra Deus é fonte de vida eterna e não passa. Por isso, em tua palavra, aquele derramamento é concebido, quando nos é dito: não vos conformeis com este século, para que na fonte da vida a terra produza alma vivente, isto é, em tua palavra, pelos teus evangelistas, produza a alma continente, imitadora dos imitadores de teu Cristo. É isso que significa segundo o gênero, porque o homem emula o amigo. Tornai-vos, ele diz, como eu, porque eu também me tornei como vós. Assim, na alma viva haverá boas feras pela mansidão da ação, pois assim mandaste, dizendo: conduze teus negócios com mansidão e serás amados por todo homem. E bom gado, sem excesso se comer, e sem carência se não comer. E boas serpentes não perniciosas para lesar, mas prudentes para se precaver e explorar a natureza temporal, apenas o suficiente para enxergar a eternidade que se torna inteligível através das criaturas. Com efeito, esses animais servem à razão quando, refreado seu movimento portador de morte, vivem e são bons. Eis então, Senhor nosso Deus, nosso Criador, quando forem refreadas as afeições do amor mundano, pelas quais morríamos vivendo mal e nós vivendo bem, começar a existir a alma viva, e for cumprida a tua palavra que disseste pelo teu apóstolo: não vos conformeis com este século, seguirá aquilo que acrescentastes logo depois, dizendo: mas transformai-vos reformando vossa mente. Não mais segundo o gênero, como se imitássemos um precedente próximo, nem pela autoridade de homens que vivem melhor. Com efeito, não disseste: faça-se o homem segundo o gênero, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a fim de podermos discernir qual é a tua vontade. Por isso, aquele divulgador teu, que te gerou filhos pelo Evangelho, para que não precisasse mantê-los como crianças para sempre, alimentando-os de leite e tratando-os como uma ama, transformai-vos, disse, renovando a vossa mente a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito. Igualmente não dissestes: faça-se o homem, mas façamos. Nem disseste: segundo o gênero, mas a nossa imagem e semelhança. Pois o homem, renovado na mente e contemplando tua verdade no intelecto,
já não precisa do testemunho de um homem, cujo gênero imite, mas discerne ele próprio pelo teu testemunho, qual seja a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E tu lhes ensinas, pois ele já é capaz de ver, a trindade da unidade ou a unidade da trindade. Por isso é dito no plural, façamos o homem, mas é acrescentado no singular, e Deus fez o homem. E é dito no plural, a nossa imagem, mas é acrescentado no singular, a imagem de Deus. Por isso o homem renovado no conhecimento de Deus, segundo sua imagem que o criou, e tornando-o espiritual, julga a respeito de tudo o que deve ser julgado, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quanto a julgar a respeito de tudo, isto significa que o homem domina os peixes do mar, as aves do céu, e todos os gados e as feras de toda a terra, e todos os seres rastejantes que rastejam sobre a terra. Com efeito, ele age pela intenção da mente, pela qual percebe que é do Espírito de Deus, senão o homem colocado no lugar de honra não entende. É comparável a animais insensatos e se torna semelhante a eles. Portanto, em tua igreja, Deus nosso, segundo tua graça que nos deste, por sermos tua feitura, criados entre as obras, não apenas os que dominam espiritualmente, mas também aqueles que espiritualmente se submetem aos que dominam. Pois é nesse sentido que fizeste o homem macho e fêmea, em tua graça espiritual, onde não há macho e fêmea no sentido corporal, assim como não há judeu nem grego, nem escravo, nem homem livre. Os espirituais, digo, tanto os que dominam quanto os que obedecem, julgam espiritualmente, não os conhecimentos espirituais que brilham no firmamento. Não é certo julgar uma autoridade tão sublime. Nem o teu próprio livro, mesmo que ali algo não esteja claro. Porque a ele submetemos nosso intelecto e temos por certo que até aquilo que permanecesse fechado aos nossos olhos é dito com justeza e veracidade, de maneira que o homem, mesmo já espiritual e renovado no conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, deve ser o executor da lei e não o juiz. Nem julgam a distinção entre homens espirituais e carnais, conhecidos aos teus olhos, Deus nosso, mas que ainda não se revelam por suas obras, para que o reconhecemos pelos seus frutos. Mas tu, Senhor, já sabe quem são, e já os preparastes e chamastes em segredo, desde antes que houvesse firmamento. O homem, por espiritual que seja, tampouco julga as multidões turvas deste século, pois como pode julgar os que estão fora, quem ignora quem virá de lá para a doçura de tua graça, e quem permanecerá na amargura perpétua da impiedade? O homem, portanto, que fizeste a tua imagem, não recebeu o governo dos luzeiros do céu, nem do próprio céu oculto, nem do dia e da noite que nomeastes, antes da formação do céu, nem da reunião das águas que é o mar, mas recebeu o governo dos peixes do mar e das aves do céu, e de todos os gados e de toda a terra, e de todos os seres rastejantes que rastejam sobre a terra. Pois ele julga e aprova o que acha certo, desaprova o que acha errado, seja na solenidade dos sacramentos, pelos quais são iniciados aqueles que na tua misericórdia recupera das grandes águas, seja naquela
em que é oferecido o peixe que a pia terra come, trazido da profundeza. Seja nas letras e nos sons das palavras, sujeitas à autoridade de teu livro, como as aves que volitam sob o firmamento, que interpretam, explicam, dissertam, discutem, benzem e te invocam, emitindo pela boca signos sonoros, para que o povo responda Amém. E a causa pela qual todos estes sons devem ser enunciados corporalmente é o abismo do século e a cegueira da carne, que não podem ver o pensamento, de maneira que é preciso rumorejar nos ouvidos. Ainda assim, ainda que as aves se multipliquem sobre a terra, elas trazem sua origem das águas. Os espirituais julgam também, aprovando o que acham certo e desaprovando o que acham errado, das obras e dos costumes dos fiéis, das esmolas, como a terra que dá frutos, e das paixões amansadas da alma viva, da castidade, dos jejuns, dos pensamentos pios sobre aquilo que se percebe pelos sentidos do corpo. Pois é dito que eles julgam no presente daquilo que tem o poder de corrigir. Mas o que é isso? E qual é esse mistério? Eis que abençoa os homens, ó Senhor, para que cresçam e se multiplicam e encham a terra. Não nos forneces nenhuma indicação quanto a isso para que possamos compreender alguma coisa? Por que não abençoaste da mesma forma a luz que chamaste dia, nem o firmamento do céu, nem os luzeiros e as estrelas, nem a terra, nem o mar? Diria que tu, Deus nosso, que nos criastes à tua imagem, diria que tu quiseste conceder especificamente ao homem este dom da bênção. Se não tivesses abençoado da mesma forma os peixes e os grandes cetáceos, para que crescessem e se multiplicassem e enchessem a água do mar, e as aves para que se multiplicassem sobre a terra, ainda diria que a bênção pertence àquele gênero de seres que se propagam gerando por eles mesmos, se a encontrasse referida às árvores, às plantas e os animais da terra. Mas não é dito, crescei e multiplicai-vos, nem para as ervas e as árvores, nem para as bestas e as serpentes, embora todas elas cresçam e perpetuem a espécie por geração, como os peixes, as aves e os homens. Que direi então, minha luz, verdade? Que é algo sem sentido, que é dito inutilmente? Nunca! Pai da piedade, um servo da tua palavra diga isso. E, se eu não entender o que quiseste significar com aquela expressão, que a aproveitam melhor homens melhores, isto é, mais inteligentes do que eu, cada um conforme o saber que lhe deste. Mas minha confissão também agrade diante de teus olhos, se eu te confessar que acredito que não falaste assim sem razão, e não silenciar o que a ocasião dessa leitura me sugeriu. Pois é verdade, e não vejo o que me impeça de entender assim as expressões figuradas de teus livros. Sei com efeito que é significado de muitas maneiras, corporalmente aquilo que pela mente é entendido de uma única maneira. E é entendido de muitas maneiras pela mente aquilo que corporalmente é significado de uma única maneira. Por exemplo, o simples amor de Deus e do próximo, por tantas fórmulas sagradas em inúmeras línguas, e em cada língua, inúmeros modos de expressão, é enunciado corporalmente.
Assim crescem e se multiplicam os rebentos das águas. Repara ainda nisto, tu, que lês estas linhas. Eis o que a Escritura atesta e a voz enuncia de uma única maneira. Em princípio, Deus fez o céu e a terra. Não o entendemos de muitas maneiras, não pela falácia dos erros, mas segundo os gêneros de entendimentos verdadeiros? Assim crescem e se multiplicam os rebentos dos homens. Portanto, se pensarmos na própria natureza das coisas, não alegoricamente, mas em sentido próprio, a todas as que são geradas de sementes convém a expressão: crescei e multiplicai-vos. Mas se a tratarmos como portas em sentido figurado, e assim julgo que as entenda a Escritura, que certamente não atribuiu em vão esta bênção apenas aos rebentos das águas e dos homens, é verdade que encontramos multiplicidades, tanto nas criaturas espirituais quanto nas corporais, como no céu e na terra, tanto nas almas justas quanto nas iníquas, como na luz e nas trevas, tanto nos autores sagrados pelos quais a lei foi divulgada, como no firmamento que foi estabelecido entre água e água, quanto na sociedade das gentes amargas, como no mar, tanto no zelo das águas pias, como na terra seca, quanto nas obras de misericórdia da vida presente, como nas ervas que produzem sementes e nas árvores que não dão frutos, tanto nos dons espirituais manifestados para utilidade, como os luzeiros do céu, quanto nos afetos conformados à temperança, como na alma viva. Em tudo encontramos multiplicidades, fecundidades e crescimentos. Mas o que cresce e se multiplica, de modo que um único conteúdo seja enunciado de muitas maneiras e uma enunciação seja entendida de muitas maneiras, não encontramos senão nos signos expressos corporalmente e nos conteúdos concebidos intelectualmente. Entendemos o que os signos expressos corporalmente são as gerações das águas, que se tornam necessários por causa do abismo carnal. E os conteúdos concebidos intelectualmente são as gerações dos homens por via da fecundidade da razão. E por isso acreditamos que para esses dois gêneros é dito: por ti, Senhor, crescei e multiplicai-vos. Pois entendo que por essa bênção tu nos concedes a faculdade e o poder de enunciar de muitas maneiras o que concebemos intelectualmente de uma única maneira e de conceber intelectualmente de muitas maneiras o que lemos enunciado obscuramente de uma única maneira. Assim são preenchidas as águas do mar, que não são movidas senão pelas diferentes significações. E assim os rebentos dos homens enchem a terra seca, que emerge pelo zelo e é governada pela razão. Quero ainda dizer, Senhor meu Deus, o que me sugere a leitura do trecho seguinte da tua Escritura. E o direi sem temor. Com efeito, é verdadeiro que direi pela tua inspiração, porque tu quiseste que eu o disseste a partir daquele texto. E acredito não dizer nada de verdadeiro, a não ser que tu o inspires, porque tu és a verdade. Mas o homem é mentiroso. Por isso quem mente fala do que lhe é próprio. Logo, quando falo a verdade, falo do que é teu. Eis, nos deste como alimento todas as ervas que dão sementes e que estão sobre toda a superfície da terra e todas as árvores cujos frutos dão sementes. E não apenas a nós,
mas também a todas as aves do céu e animais da terra e serpentes. Mas não as destes ao peixes e aos monstros marinhos. Dissemos que naqueles frutos da terra eram significadas e figuradas as alegorias, as obras de misericórdia. Em alegoria, as obras de misericórdia que brotam da terra frutífera para a necessidade desta vida. Terra, sim, era o pio Onesíforo, a cuja família concedeste misericórdia, porque muitas vezes confortou Paulo e não se envergonhou de suas cadeias. Assim agiram também os irmãos e produziram tal fruto, quanto da Macedônia supriram o que lhe faltava. Mas, quando ele lastima aquelas árvores que não lhe deram o fruto devido, quando diz: em minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram, que isto não lhe seja imputado. Pois o alimento é devido aos que ministram o ensino racional pela compreensão dos mistérios divinos, e por isso lhes é devido como aos homens. Mas também é devido àqueles que, como almas vivas, se oferecem à imitação por sua total continência. Ainda é devido àqueles que são como aves, por causa de suas bênçãos, que se multiplicam na terra, porque em toda a terra o som deles é emitido. Nota de rodapé. Salmos 19, 5. Homens, almas vivas e aves simbolizam aqui 3 formas de sacerdócio mantidas pelos bens da igreja, ou auxílio dos fiéis, doutores, monges e padres seculares. Fim da nota de rodapé. Nutrem-se deste alimento aqueles que se alegram por eles, e não se alegram por eles aquele cujo Deus é o ventre. Pois mesmo naqueles que oferecem tais coisas, o fruto não é o que eles doam, mas com o ânimo o doam. Assim, naquele que servia a Deus, não a seu ventre, vejo claramente do que se regozijava. Vejo e me felicito muito com ele. De fato, aceitou dos filipenses o que eles enviaram por meio de Epafrodito, mas entendo por que se regozijava, e do que se regozijava, disso se alimentou, porque falando na verdade disse: regozijo-me grandemente no Senhor, porque finalmente vi florescer o interesse que costumavam ter por mim, mas do qual se enfastiaram. Estes, portanto, apodreceram pelo longo fastio, e como que secaram deste fruto das boas obras, e ele se regozija por eles, porque floresceram, e não por si, porque socorreram sua indigência. Pois em seguida diz: não falo assim porque algo me falte, pois aprendi a me fazer bastar o que tenho. Sei viver na penúria e ser viver na abundância. Estou acostumado a qualquer situação, estar saciado e ter fome, ter abundância e passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. De que te regozijas então, grande Paulo? De que te regozijas? De que te nutres, homem renovado para o conhecimento de Deus segundo sua imagem que nos criou? Alma viva por tamanha continência e língua que voa falando mistérios. Pois tais são os seres animados,
a quem são devidos esses alimentos. O que é que te nutre? A alegria. Ouçamos o que segue. Entretanto, fizeste bem em participar de minha aflição. Disso se regozija, disso se nutre, de eles terem feito bem, não de sua aflição ter sido amenizada. Aquele que te diz, na aflição tu me aliviaste, porque sabe viver na abundância e sofrer na penúria, em ti que o fortaleces. Vós mesmos sabeis, diz Filipenses, que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo ao dar e receber, senão vós somente. Já em Tessalônica, mais de uma vez, vós me enviastes com que suprir as minhas necessidades. Agora se regozija de eles voltarem a essas boas obras, e se alegra porque eles reflorescem, como por um campo cuja fertilidade refloresça. Porventura é por causa de suas necessidades, porque disse, enviaste com que suprir as minhas necessidades. Porventura é por causa disso que se regozija? Não por causa disso. E como sabemos? Porque ele próprio diz em seguida, não que eu busque as doações, o que eu busco é o fruto. Aprendi de ti, meu Deus, a distinguir entre doação e fruto. Doação é a própria coisa que é doada por quem compartilha bens necessários, como dinheiro, alimento, bebida, vestes, abrigo, ajuda. Fruto é boa e reta vontade do doador. Com efeito, o bom mestre não diz apenas quem sustenta um profeta, mas acrescenta na qualidade de profeta. Tampouco diz apenas quem sustenta um justo, mas acrescenta na qualidade de justo. Pois assim, aquele receberá uma recompensa de profeta, este uma recompensa de justo. E não diz somente, quem der um copo de água fria a beber a um só de meus pequenos, mas acrescenta, por ser meu discípulo, e assim conclui, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. A doação é sustentar um profeta, sustentar um justo, oferecer um copo d'água fria a um discípulo. Mas o fruto é fazer isso pela qualidade de profeta, pela qualidade de justo, pela qualidade de discípulo. Do fruto foi alimentado Elias pela viúva, que sabia que alimentava um homem de Deus, e por isso o alimentou. Mas o corvo o alimentou de uma doação. E não foi o interior de Elias a se alimentar, mas seu exterior, que poderia se corromper por falta de tal alimento. Direi, portanto, o que é verdadeiro diante de ti, Senhor, que os homens incultos e incrédulos, para cuja iniciação e conquista são necessários os sacramentos de iniciação e os prodígios grandiosos que acreditamos serem significados pelos nomes de peixes e grandes cetáceos, quando socorrem teus servos alimentando-os ou ajudando-os em alguma necessidade da vida presente, como não sabem por que isso deve ser feito e a que fim. Nem eles os alimentam, nem teus servos são alimentados, porque nem eles agem por santa e reta vontade, nem estes se alegram de suas doações, de que ainda não enxergam o fruto. Com efeito, a mente se alimenta do que a alegra. Logo os peixes e os grandes cetáceos não se nutrem dos alimentos que não brotam senão da terra. Já
distinta e separada da amargura das ondas marinhas. E viste, Deus, tudo o que fizeste era muito bom, pois nós também o vemos, e é muito bom. Em cada gênero de tuas obras, quando disseste, haja, e houve. Viste que cada um deles era bom. Contei 7 passagens em que está escrito que tu viste que é bom o que fizeste. Mas na 8ª vez viste tudo o que fizeste, e não apenas era bom, mas muito bom, como um todo. Com efeito, as criaturas singularmente eram apenas boas, mas todas juntas eram boas e muito. O mesmo também se diz de qualquer corpo belo, que é muito mais belo o corpo composto de partes, todas belas enquanto partes singulares, quando elas formam um conjunto pela ordem mais harmônica, conquanto possam ser belas também individualmente. Esforcei-me para entender se viste 7 ou 8 vezes que tuas obras são boas, quando elas te agradaram, e não encontrei tempos em tua visão pelos quais entender quantas vezes viste o que fizeste, e disse, ó Senhor, não seria verdadeiros estes escritos, se tu és verídico e a verdade os ditastes? Por que então me dizes que em tua visão não há tempos, e estes teus escritos me dizem que dia após dia viste que os que fizeste era bom, de maneira que eu, contando-as, encontrei quantas vezes o fizeste? A isso tudo me respondes, porque és meu Deus, e falas a teu servo em voz alta, no ouvido interior, rompendo minha surdez e gritando, ó homem, certamente o que minha escritura diz, eu o digo. E, no entanto, ela o diz temporalmente, enquanto minha palavra não admite tempo, porque permanece igual a mim na eternidade. Como o que vedes pelo meu espírito eu o vejo, assim o que dizeis pelo meu espírito eu o digo. Mas enquanto vós o vedes temporalmente, e eu não o vejo temporalmente, do mesmo modo, enquanto vós o dizeis temporalmente, eu não o digo temporalmente. Eu ouvi, Senhor meu Deus, e lambi de tua verdade uma gota de doçura, e vi que há alguns a quem tuas obras desagradam, que dizem que tu fizeste muitas delas impelido pela necessidade, como as escrituras do céu e a disposição dos astros, e que não foi a partir de ti, mas foram criadas em outro lugar e com outra origem, e que tu as reunistes, ordenastes e articulaste, quando, vencidos os inimigos, fundastes o edifício do mundo, para que, amarrados àquela construção, eles não mais pudessem se rebelar contra ti. E outras coisas nem fizeste, nem ordenaste, como todas as carnes e os seres animados menores, e tudo o que tem raízes na terra, mas uma mente hostil e natureza alheia, não criada por ti e contrária a ti, reuniu e formou seres nas regiões inferiores do mundo. Insanos dizem tais coisas, porque não veem tuas obras pelo teu espírito e não te reconhecem nelas. Mas aqueles que as veem pelo teu espírito, tu as vês neles. Logo, quando veem que são boas, tu vês que são boas. E em tudo o que agrada por tua causa, tu te agradas. E tudo o que nos agrada pelo teu espírito, te agrada em nós. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está?
Da mesma forma, o que está em Deus ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o espírito deste mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de conhecer o que Deus nos doou. 1 Coríntios 2, 11, 2. Eu sou levado a dizer: certamente ninguém conhece Deus senão o Espírito de Deus. Como então nós também conhecemos o que Deus nos doou? A resposta é que o que conhecemos pelo seu Espírito, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus. Assim, como justamente foi dito, não serei vós que estareis falando. Há aqueles que falariam do Espírito de Deus. Igualmente pode dizer com justiça: não sois vós que conheceis. Há aqueles que conhecem no Espírito de Deus. Portanto, não menos justamente pode-se dizer: não sois vós que vedes. Há aquele que vem do Espírito de Deus. Assim, tudo o que vem do Espírito de Deus que é bom, não são eles, mas Deus quem vê que é bom. Uma coisa, portanto, é achar que o mal é achar que é mal o que é bom, como aqueles que falamos acima. Outra, que o homem veja que é bom o que é bom, como muitos a quem agradam tuas escrituras, que são boas, mas a quem tu não agradas nelas. E por isso querem fruir delas mais do que ti. Ainda outra, porém, quando ao ver o homem que algo é bom, é Deus que vê nele que algo é bom. De maneira que nisto seja amado aquele que o fez, e que não é amado senão pelo Espírito que ele doou. Porque a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, pelo qual vemos que é bom tudo o que é, de algum modo. Porque é por causa daquele que não é de algum modo, mas é aquele que é. Graças a ti, Senhor. Vemos o céu e a terra, sejam eles a parte superior e inferior da criação corporal, ou a criatura espiritual e corporal, e por ornamento das partes de que consta a totalidade da massa corporal do mundo, ou a totalidade da criação em geral. Vemos a luz criada e separada das trevas. Vemos o firmamento do céu, seja ele corpo primeiro do mundo, entre as águas espirituais superiores e as corporais inferiores. Seja este espaço aéreo, que também é chamado céu, pelo qual vagam as aves, entre as águas do céu, que pairam em forma de vapor e orvalham até em noites serenas, e águas pesadas que escorrem na terra. Vemos a formosura das águas reunidas na planície do mar, e a terra seca, seja nua, seja ornamentada como mãe visível e ordenada das ervas e das árvores. Vemos os luzeiros resplandecer no alto, o sol bastar ao dia, a lua e as estrelas consolar a noite, e todos eles marcar o significar os tempos. Vemos a natureza úmida fecunda em todo lugar por peixes, cetáceos e seres alados, porque a densidade do ar que sustenta o voo das aves deriva da evaporação das águas. Vemos a face da terra se revestir de animais terrestres, e vemos o homem, feito à tua imagem e semelhança, se impor sobre todos os animais, justamente por tua imagem e semelhança, isto é, pelo poder da razão e da inteligência,
E assim como em sua alma há uma parte que decide e domina, outra que se submete para obedecer, assim também foi criada corporalmente para o homem a mulher, que tivesse, por certo, na mente uma natureza igual quanto à inteligência racional, mas que fosse submetida quanto ao sexo corporal ao sexo masculino. Assim como o desejo de ação é submetido à capacidade de agir, retamente gerada pela mente racional. Vemos essas coisas e são boas singularmente, todas juntas, porém, são muito boas. Louvam-te tuas obras, para que te amemos e te amamos, para que as tuas obras te louvem. Elas têm início e fim, surgimento e ocaso, aumento e diminuição, forma e privação. Tem, portanto, uma alternância de manhãs e tardes, ora oculta, ora evidente, pois foram feitas por ti do nada, não de ti, não de algo não teu, ou que existisse antes, mas de uma matéria concriada, isto é, criada simultaneamente, porque formaste a informidade dela sem nenhuma demora temporal. Com efeito, embora a matéria do céu e da terra seja distinta da aparência do céu e da terra, pois que a matéria surge do nada absoluto e a aparência do mundo da matéria é informe, todavia tu fizeste ambas ao mesmo tempo, para que a forma seguisse a matéria, sem nenhum tipo de intervalo de espera. Investigamos também por qual sentido figurado quiseste que tua obra se fizesse segundo tal ordem, ou fossem citadas na Escritura segundo tal ordem. E vimos que são boas e singularmente, mas muito boas juntas, no teu Verbo, em teu Filho único, céu e terra, cabeça e corpo da Igreja, na predestinação anterior a todos os tempos, sem manhã e sem tarde, nele começaste a executar temporalmente o que já estava predestinado, para manifestar o que era invisível e ordenar o que era desordenado, porque nossos pecados estavam sobre nós, e nos afastáramos de ti num abismo tenebroso, mas teu Espírito bom pairava nos socorrer no tempo oportuno. E justificaste os ímpios e os separaste dos iníquos, e consolidaste a autoridade de teu livro entre os superiores, que seriam dóceis a ti, e os inferiores que obedeceriam a eles, e reuniste a sociedade dos infiéis num único sodalício, para que aparecesse o zelo dos fiéis, que produzissem para ti as obras de misericórdia, distribuindo aos pobres bens terrenos para adquirir os celestes. Então acendeste luzeiros do firmamento, teus santos que possuem tua palavra e brilham de sublime autoridade, revelada pelos dons espirituais. E então, para impregnar os povos infiéis, produziste toda matéria corporal. Produziste da matéria corporal sacramentos e milagres previsíveis e sons das palavras conforme o firmamento de teu livro, pelas quais teus fiéis também eram abençoados. E em seguida formaste a alma viva dos fiéis por sentimentos regrados pelo vigor da continência, e então renovaste a mente à tua imagem e semelhança, submissa apenas a ti e sem necessidade de imitar nenhuma autoridade humana, e submeteste a ação racional ao intelecto dominante, como a mulher ao homem.
e quiseste que a todos os ministros necessários para o aperfeiçoamento dos fiéis, estes mesmos fiéis oferecessem auxílio para as necessidades temporais por obras que darão frutos na vida futura. Tudo isso vimos e é muito bom, porque tu o vês em nós, pois nos deste o Espírito pelo qual ouvíssemos e te amássemos. Senhor Deus, doa-nos a paz, pois tudo realizaste em nós. A paz do repouso, a paz do sábado, a paz sem ocaso. Pois toda esta ordem belíssima de coisas muito boas, alcançadas suas medidas, passará, porque nelas foram feitas uma manhã e uma tarde. Mas o 7º dia é sem tarde, nem tem ocaso, porque o santificaste para que permanecesse sempiterno, de maneira que o que nos é dito na palavra de teu livro, que tu descansastes no 7º dia, depois de fazer tua obra muito boa, embora a tivesses feito em repouso, nos é dito, porque nós, depois de nossas obras, que são muito boas, porque tu nolas deste, também repousaremos em ti, no sábado da vida eterna. Tu também repousarás assim em nós, da mesma maneira como agora operas em nós. E por isso aquele será teu repouso através de nós, assim como estas obras são tuas através de nós. Mas tu, Senhor, sempre operas e sempre repousas, e não vês o tempo, nem te moves no tempo, nem repousas no tempo. E, no entanto, fazes também as visões temporais e os próprios tempos, o repouso depois do tempo. Logo, vemos as coisas que fizeste, porque são, mas elas são porque tu as vês. E vemos exteriormente que elas são, e interiormente que elas são boas. Mas tu, aos veres que as farias, a viste já feitas. E nós, num certo tempo, fomos movidos a fazer o bem, depois que nosso coração o conheceu de teu Espírito. Mas, num tempo anterior, eram movidos a fazer o mal. Abandonando-te, tu, porém, Deus uno e bom, nunca deixastes de fazer o bem. E algumas obras nossas são boas, por tua dádiva, mas não sempiternas. Depois delas esperamos repousar em tua grande santificação. Mas tu, bem que não carece de bem algum, sempre és em repouso, porque tu mesmo és teu repouso. E que homem daria a outro homem a capacidade de compreender isto? Que anjo a outro anjo? Que anjo a um homem? Peçamo-lo a ti, busquemo-lo em ti, batamos a tua porta. Assim nos será dado, assim acharemos, assim nos será aberto. Fim do livro. Obrigado pela presença. Que Deus o abençoe ricamente. Deixe o like
Compartilhe se você achar interessante que mais pessoas também tenham o privilégio de ouvir esta obra.